Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre primitivas de uma função. Em muitos problemas, a gente tem a derivada de uma função, mas não sabe qual foi a função que originou essa derivada. Por exemplo, imagine que eu tenha a velocidade de um veículo, eu tenho todos os dados sobre a velocidade de um veículo. E você sabe que a derivada da função posição é exatamente a velocidade. Então, qual é o processo de volta? Como é que eu faço para encontrar a função posição desse veículo? Ou, imagina a situação que eu tenha a taxa de crescimento populacional. Como é que eu posso fazer, visto que a taxa de variação de crescimento populacional é derivada da função população, como é que eu faço para ter essa função geradora da derivada? Bom, a primitivação, a técnica de primitivação vai permitir exatamente isso, encontrarmos a função que gerou essa taxa de variação. Então, a definição de primitiva de uma função pode ser vista mais ou menos assim. Uma função f de x para a qual a derivada dessa função é igual a f de x para todo x no domínio dela, é uma primitiva de f. Ou seja, imagina que eu tenha a função x ao quadrado mais 5. Eu quero saber qual é a função que quando derivada, vai dar exatamente x ao quadrado mais 5. Bom, eu tenho um palpite. Eu acredito que essa função é f de x é igual a x ao cubo sobre 3 mais 5x mais 2. Isso é um palpite. Vamos ver se dá certo? Olha, quando eu derivo esse fão, dá exatamente quem? 3x ao quadrado sobre 3 mais 5. A derivada de uma constante é igual a zero. Esse corta com esse, deu exatamente x ao quadrado mais 5. Bom, eu acertei no palpite. Mas eu tenho outro palpite também. Eu acho que uma g de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 5x mais 8. Vamos tentar derivar essa g. Quando eu derivo g' de x, dá novamente 3x ao quadrado sobre 3 mais 5. A derivada de uma constante é zero, então fica x ao quadrado mais 5. Acertei também no palpite. Mas qual é a semelhança dessa fona para essa g? Se você perceber, foi exatamente constantes, Então, primitivas de funções, ou a função que quando derivada dá essa daqui, a f', elas se diferenciam por constantes. Então, a gente pode dizer, basicamente, que a primitiva de uma função, na realidade, não é só uma, é uma família, ou seja, são funções que se diferenciam por constantes. Para calcular primitivas de uma função, constantemente usamos a seguinte notação. Esse símbolo, que já eu defino, da f' de x é igual a um f' de x mais k. Onde esse símbolo aqui, que parece um S, é o símbolo da primitiva ou da integral. Esse f' é a função integrando, ou seja, a função que, quando essa fona é derivada, tem que dar ela, certo? O dx, ele indica em relação a que variável você vai integrar, e esse k vai ser a constante, ou a gente chama de constante de integração. Então, sabendo disso, a gente pode usar a definição agora em termos de integral. Podemos dizer o seguinte, definição. A integral de f de x dx é igual a um f' de x mais k, se e somente se, quando derivarmos a função, que é a função primitiva, teremos exatamente o f de x, tá certo? Então,
Por hoje é só. Espero na próxima aula que a gente irá resolver alguns exercícios utilizando essas técnicas de integração.